Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo para nos ajudar a ampliar o nosso alcance. Sigam, se inscrevam e divulguem. Você já deu a sua curtida? Isso é importante para nós. Domingo passado ocorreu a eleição do segundo turno nas cidades onde teve que ocorrer. A esquerda em geral obteve forte derrota. Esquerdistas ficaram pasmos. Estão tentando entender o que aconteceu. Não conseguem aceitar a derrota de um governo que pensam ser bem-sucedido. Afinal, onde a esquerda errou para perder a eleição? Este é o nosso tema de hoje. E vamos tentar mostrar aqui onde está este erro e por que a esquerda perdeu em lugares importantes, no cenário que serve de aperitivo para 2026. A eleição começou animada para os esquerdistas. O otimismo em relação a Lula, que governa através de gráficos e relatórios com dados positivos que não se confirmam na realidade cotidiana, fez com que no país todos os esquerdistas acreditassem em uma vitória maciça do lulismo nas prefeituras nacionais. Mas os resultados vieram no começo no primeiro turno e agora no segundo. Os esquerdistas ficaram decepcionados. Estão sem entender o porquê da reprovação a um presidente supostamente tão bom em sua gestão. Mas a derrota é real e o verdadeiro motivo para isso existe. Observando com mais atenção, vamos perceber que a esquerda tem entrado em uma fase decadente que ocorre de forma vertiginosa. Desde a campanha pela eleição de Lula, coisas estranhas que não combinam com o verdadeiro esquerdismo raiz vinham acontecendo e, aos poucos, a classe trabalhadora, tradicional público-alvo dos esquerdistas, percebeu que estava sendo traída. O próprio Lula ganhou a eleição numa porcentagem muito inferior ao que pensava. Ou seja, já mesmo antes de Lula vencer, a esquerda já não despertava tanta confiança. Imagine agora, já que Lula, mesmo sentado no trono presidencial, ainda não começou a governar, somente viajando, discursando e cuidando de seu prestígio pessoal. Além disso, é nítida a opção dos esquerdistas para esta gambiarra social chamada identitarismo, que é a colocação de alguns membros das classes oprimidas em situações de poder e de prestígio, mas sem mudar o sistema e as regras nele contidas. Identitarismo é, na verdade, a criação de uma nova elite mais diversificada, só que com os mesmos privilégios das elites tradicionais. Algo que nunca deve ser confundido com justiça social, pois o sistema continua o mesmo e, como falamos, apenas alguns integrantes das classes oprimidas são convidadas para usufruir o luxuoso banquete dos lordes. Enquanto isso, grande maioria segue sem apoio, como sempre ocorreu, independente da orientação política de nossas lideranças. Essa grande parcela da população, excluída da empolgada festa identitária, retribuiu o seu abandono demonstrando seu desprezo pela esquerda brasileira. Seguindo a orientação das igrejas neopentecostais, que para essa gente representa a voz de Deus, a classe trabalhadora migrou para forças direitistas, sejam moderadas, sejam extremistas. A esquerda se apresentou a elas uma verdadeira farsa, incapaz de oferecer soluções definitivas para os seus problemas, se limitando a migalhas e paliativos. Apesar do excessivo otimismo dos meios de comunicação, das instituições de pesquisa e das celebridades lulistas. Mas aí vem o pior. Se não bastasse todos esses erros, a esquerda preferiu se concentrar em apenas uma força política. Luiz Inácio, o Rei Sol. Toda a esquerda decidiu entregar a Lula toda a liderança da esquerda, seja de que partido for. Se há esquerdistas contra Lula, são imediatamente jogados no balaio da extrema-direita como traidores. Para lulistas, só Lula tem a capacidade de consertar o país, sem dar oportunidade a outra liderança, mesmo dentro do lulismo. Uma democracia liderada por um homem só. Democracia de um homem só? Isso não é ditadura? Lula se impondo como única liderança? Assim, Lula não seria um ditador? Parece que sim. Lula é um ditador. E a população, de saco cheio da hegemonia de Lula, disse não à esquerda brasileira, não que tenha virado direitista. A população em geral não escolhe político por ideologia. Independente de que postura for, o povo quer novidades, opções. Quer algo que seja uma alternativa a essa infantil polarização, que no fundo tem Lula como a sua principal motivação. Todos estão cansados de Lula, de sua voz chata e de seu governo medíocre fantasiado de grandioso. Se a esquerda errou nesta eleição, este erro tem nome: Luiz Inácio Lula da Silva. Quiseram se agarrar a Lula neste abraço de afogados e naufragaram feio direto para o fundo do mar. Porque a esquerda toda se agarrou a uma só liderança? Logo ela que vive falando em diversidade o tempo todo?
Se limitar a Lula, um nome manjado da velha política, já velho e sem nada novo a oferecer, foi um erro estratégico bastante suicida. A direita ofereceu opções bem variadas, com muitas novidades, enquanto a esquerda não somente se aprisionou a uma só opção, como uma opção velha, carcomida, obsoleta. Lula nada mais tem a dizer à população, e se os esquerdistas não criarem uma opção inédita ao lulismo, vão continuar perdendo, entregando em 2026, o Planalto para a sempre esperta direita, esta sim, empenhada em oferecer opções e novidades. Foi o que tivemos por hoje. Obrigado pela audiência. Até a próxima postagem. Um abraço a todos!